Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na última aula vocês compreenderam a implantação do regime republicano no Brasil e o contexto desse processo, como por exemplo a criação de novos símbolos e heróis. Para que vocês possam acompanhar daí da casa de vocês, eu sugiro que abram na página 183 da apostila 1, certo? Vamos começar pelo tópico Uma Nova Constituição. Pessoal, para estabelecer as normas republicanas e escrever uma nova Constituição, naquele período foi convocada uma Assembleia Constituinte. Tá? A primeira Constituição do novo regime deixou claro quais grupos, a gente falou sobre militares, oligarquias, classe média urbana, burguesia, que participaram dessas mudanças, quais esses grupos tiveram maior força política para implantar o seu projeto. A primeira Constituição republicana brasileira foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Ela foi inspirada nos princípios republicanos clássicos e na Constituição dos Estados Unidos, que propunha o federalismo, certo? Vamos pensar então em algumas disposições da Constituição de 1891, tá? Por exemplo, as antigas províncias passaram a se chamar estados, como a gente conhece até hoje, e ganharam grande autonomia administrativa, ou seja, liberdade administrativa. Podiam fazer sua própria Constituição, um detalhe, desde que essa Constituição não entrasse em conflito com a Constituição Federal. Também era possível para os estados obter empréstimos no exterior e organizar as suas próprias forças militares. O Brasil, por sua vez, passou a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, O nome do Brasil, após a proclamação da República, após essa primeira Constituição, passou a ser República dos Estados Unidos do Brasil, ok? Esse modelo adotado pelo Brasil é chamado de federalismo. Bom, em o federalismo, a República seria composta por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Isso gera confusão em muita gente até hoje, ok? Então vamos entender que esses 3 poderes, de acordo com o modelo republicano, eles seriam independentes entre si. O que é independente entre si? Eles tinham uma autonomia, porém eles estavam, digamos que um olhando o outro, um fiscalizando o outro, certo? Bom, ao contrário do período imperial, em que havia o poder moderador, o governante não poderia intervir nas decisões do legislativo, ou do judiciário, ou mesmo desautorizá-las. Essas decisões não poderiam não poderia haver interferência, certo? Ou seja, eram independentes entre si, ok? Veja como esses poderes se organizavam em nível federal e estadual. Federal, então, o executivo era o presidente da República, o legislativo, o Senado e a Câmara Federal, e o judiciário eram tribunais federais. Na esfera estadual, nós temos aqui o executivo é o governador, o legislativo é a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, e o judiciário são tribunais de justiça, ok? Então a gente tem uma esfera federal, uma estadual, ok? Então foi organizada dessa maneira essa primeira Constituição. Então, entre os princípios republicanos clássicos, destaca-se a separação e autonomia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. E também as eleições periódicas para eleger os componentes dos poderes executivo e legislativo. Ok?
Os membros dos poderes executivo e legislativo passaram a ser escolhidos pelo voto direto, tá? Tinham direito ao voto. Quem que tinha direito ao voto nesse primeiro momento da República Brasileira? Apenas homens brasileiros alfabetizados, maiores de 21 anos, independentemente da renda, ok? Ficaram excluídos desse direito os homens analfabetos, que era a maior parte da população, as mulheres, os mendigos, os militares sem patente de oficial e membros de ordens religiosas. Ou seja, pessoal, apenas cerca de 10% da população tinha direito ao voto. E detalhe, não era um voto secreto. O eleitor precisava declará-lo, certo? Nesse momento também a gente tem que destacar que a Igreja Católica foi separada do Estado, ok? O Estado então passou a não ter mais uma religião oficial, passou a ser laico. Então, alguns documentos que eram feitos pela Igreja passaram a ser feitos pelo Estado. Os nascimentos, casamentos e óbitos passaram a ser registrados em cartórios. O catolicismo deixou de ser a religião oficial do país e foi estabelecida a liberdade de culto religioso, ok? Também foi foi garantida, né, a liberdade de associação e de reunião, sem armas, ok? Foi então garantido. Os réus passaram a ter maior direito de defesa e se instituiu o habeas corpus, que é uma ação judicial que garantia o direito de ir e vir quando este era ameaçado por um ato abusivo de autoridade. Essa ação existe até hoje. Bom, os anos iniciais da República foram marcados por intensas lutas políticas entre oligarquias, militares e camadas médias urbanas, cada qual fazendo prevalecer os seus interesses. Os dois primeiros presidentes brasileiros foram marechais do Exército, né? Primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse da imagem ao lado, né? Que governou de 1889 a 1892, e depois Floriano Peixoto, que governou de 1892 a 1894, né? Por isso, esse período ficou conhecido como período da República da Espada, né? Que era uma arma que o exército utilizava. Nesse primeiro momento, então, prevaleceram os interesses da burguesia urbana e dos militares do Brasil. Tanto Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto incentivaram a industrialização do país. Para isso, eles desestimularam as importações e ofereceram crédito, incentivos à indústria local, ok? Isso, obviamente, era o oposto do interesse das oligarquias rurais, que defendiam a manutenção de uma economia agrária no Brasil, ok? Então, eles incentivaram, nesse primeiro momento, a industrialização, certo? Porém, os proprietários rurais preferiram engolir esse descontentamento, né? Engolir o governo dos militares, a correr o risco de ver os monarquistas de novo no poder, ok? Além disso, fortalecidos pela Constituição Federalista, eles poderiam governar seus estados conforme seus interesses. Lembrando, desde que a Constituição estadual não chocasse com a federal. Para tentar garantir os interesses das oligarquias rurais, os paulistas lançaram seu próprio candidato nas eleições presidenciais de 1894. Prudente de Moraes, indicado pelos paulistas, saiu vitorioso e governou o Brasil entre 1894, governou até o ano de 1898, certo? Foi o início de um período da história que ficou conhecido como o período da República das Oligarquias, né? Então vocês já percebem que as oligarquias tomaram, o espaço, conseguiram o espaço no governo, em que as medidas de incentivo à indústria dos primeiros governantes da República da Espada
elas foram abandonadas, voltando os incentivos à agroexportação. Embora, obviamente, a industrialização do Brasil não tenha sido totalmente interrompida, né? Ela passou a acontecer em um ritmo muito mais lento. Né? A gente sabe que não é uma característica, até hoje, do Brasil ter uma indústria, né? Ter uma indústria de tecnologia muito forte. Então, o Brasil foi demorou muito para investir em industrialização. Ok? Por muito tempo, o projeto da agroexportação foi o que prevaleceu. Né? Então a gente consegue enxergar questões atuais, né, em uma raiz histórica, certo? O país, pessoal, continuou muito dependente, né, da importação de produtos industrializados, né, e da exportação de produtos agrícolas como café, borracha, açúcar, algodão. Né? Essa orientação da economia durou até 1930. Quando as oligarquias foram tiradas do poder federal. Entre 1879 e 1910, a borracha foi um dos principais produtos, né, um dos mais importantes e mais rentáveis para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1901, esse produto chegou a corresponder 25% das exportações brasileiras, ficando atrás apenas do café. Com a segunda Revolução Industrial, né, foi criada uma grande procura internacional por produtos derivados da borracha, em especial pneus para os carros e bicicletas, também instrumentos cirúrgicos e de laboratórios. Então, das seringueiras da Amazônia extraía-se o látex, né, que é a matéria-prima para a produção da borracha. Né? Os trabalhadores locais eram conhecidos como seringueiros. Muitos deles eram imigrantes do Nordeste do Brasil, que partiram para a Amazônia, né, fugindo das secas que eram frequentes na região. Esses trabalhadores eram mal remunerados, tá? Enquanto os donos dos seringais e os comerciantes que eram envolvidos com a borracha ganhavam muito dinheiro nessa época. Um detalhe, estrangeiros de várias nacionalidades vieram à região atraídos por esse negócio. Com tantas pessoas envolvidas nessa produção, muitos recursos chegaram ao Pará e ao Amazonas. E as suas capitais, né, assim, Belém, Manaus, vivenciaram uma grande modernização, né? Uma fase de modernização. Por exemplo, a modernização dos portos locais, a introdução de navegação a vapor, a eletricidade distribuída por iluminação pública, né? Na iluminação pública, a água encanada nas residências, a construção também de grandes teatros, todas essas foram características desse período. A partir do ano de 1910, a produção da borracha brasileira vai entrar em declínio, né, em queda, devido à concorrência de países com países da Ásia, certo? Países que tinham sido colonizados por holandeses, franceses e ingleses. Né? Na imagem ao lado, observe, temos uma foto do Teatro Amazonas, né, na cidade de Manaus, que era conhecida na época como Paris dos Trópicos. É uma construção da época do auge da borracha. O norte do Brasil se tornou o palco de grandes transações econômicas, também espaços de diferentes formas culturais, orquestras, companhias nacionais e internacionais de ópera, teatro, dança, canto lírico, popular, né? Foi esse momento de auge da região norte. Para garantir a continuidade dessas oligarquias no poder durante tanto tempo, foram utilizados dois mecanismos políticos: a política dos governadores e a política do café com leite. Tá? Vamos falar primeiro da política dos governadores, ok? Bom, essa política foi criada pelo presidente Campos Salles, né, que foi o quarto presidente da República, que governou entre 1898 e 1902. Esse da foto ao lado. Né? Essa estrutura garantia uma boa relação entre o governo federal e os governos estaduais.
sempre de forma a garantir o interesse de ambas as partes. Os governantes apoiavam as iniciativas do presidente da República e pressionavam os deputados de seus estados para que também fizessem isso. Em época de eleições, principalmente para a Câmara Federal e para o Senado, eles atuavam para que em seus estados os candidatos leais ao governo federal saíssem vitoriosos. Caso fosse eleito um candidato da oposição, cabia ao governador denunciá-lo, denunciar ao presidente, que poderia impedir a posse do oponente através da chamada Comissão Verificadora de Poderes. O que era isso? Bom, a gente já vai ver. Entenda o seguinte: em troca do apoio ao governo federal, os governadores recebiam verbas federais e indicavam pessoas de sua confiança para cargos públicos ligados à presidência. Para que a política dos governadores funcionasse, era necessário que os chefes políticos locais, conhecidos como coronéis, desde o Império, participassem desse modelo. Isso deu origem ao chamado coronelismo, ou seja, era uma troca de favores que garantia os interesses dos políticos que estavam no poder. A Comissão Verificadora de Poderes, que eu falei para vocês agora há pouco, era composta por deputados federais leais ao presidente da República. Era encarregado, então, de examinar os nomes dos novos deputados eleitos e só poderiam tomar posse os deputados que eram aprovados pela comissão, ou seja, os que pertenciam ao grupo do governador e do presidente. Assim, eles se mantiveram por tanto tempo no poder. Bom, pessoal, na aula de hoje discutimos a criação da Constituição e as limitações do regime republicano no Brasil. Também aprendemos sobre a República da Espada e o início da chamada República das Oligarquias. Na próxima aula, ainda no módulo 3, iremos aprender sobre o que foi o coronelismo e a chamada política do café com leite, política retratada na charge ao lado, no qual, ao lado da cadeira presidencial, temos um representante de São Paulo e um de Minas Gerais. Abaixo estão os outros estados. Entenderemos melhor essa relação na próxima aula, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Acima está o meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.